Fala pessoal, começando mais um episódio de Willcast e hoje com um convidado muito especial. Ele que é o professor de Krav Maga, ele é o Sensei Cristóvão. Tudo bem, Cristóvão? Tudo bem, tudo jóia por aqui, tudo ótimo. Bacana. Antes de mais nada, eu queria que você explicasse um pouco para a nossa audiência o que é o Krav Maga. Então tá bom. O Krav Maga é uma arte marcial israelense voltada totalmente para a defesa pessoal. Então, existe no mundo vários tipos de artes marciais e, no caso, o Krav Maga ele foi desenvolvido em Israel com o objetivo único de fazer com que a pessoa consiga sobreviver caso ela seja, possivelmente, esteja ali no momento de ser vítima de um ataque, de uma agressão física, né? Então ela consiga se defender e voltar vivo para casa. Esse é o objetivo do Krav Maga. Bacana. E como funciona para você se tornar um instrutor de Krav Maga? Qual é o processo que você tem que passar? Então, hoje em dia existe algumas escolas, assim, algumas instituições que isso varia muito de instituição para instituição. No caso, a escola que eu faço parte, a organização que eu faço parte, chama-se Bucan. Ela é uma escola mais antiga que existe hoje do Krav Maga no mundo. Ela foi fundada em 1977 numa cidade israelense chamada Rehovot. E ela foi fundada pelo criador da arte, o Sr. Emil Lichtenfeld, e um aluno dele, ele teve 10 alunos, né? E o aluno mais novo na época chamava Yaron Lichtenstein, chama-se Yaron Lichtenstein. Os dois fundaram essa escola Bucan. Na escola Bucan, você precisa estar ali no nível de faixa verde, dá mais ou menos aí uns 4, 5 anos, e ter a indicação do seu sensei, do seu instrutor, né? Chegou na faixa verde, o seu instrutor te deu aval, você pode fazer o curso de instrutor. E aí segue algumas outras normas da escola para você continuar dando aula. Ah, bacana. E quais são os princípios fundamentais do Krav Maga como arte marcial? Cara, nós temos 15 regras, né? Eu não vou citar todas, Sim. mas geralmente o objetivo, o Krav Maga ele não tem assim questões de alguns princípios. Na verdade, o Krav Maga ele é muito objetivo, cara. Como por exemplo, né? Se nós formos citar o judô tem muitos princípios de respeito, integridade. O Krav Maga também tem esses princípios, mas o objetivo do Krav Maga é você saber se defender. Então, o aluno, a pessoa que ela quer cursar um Krav Maga, ela quer ser aluno de Krav Maga, ela tem que se dedicar, ela vai ter que ter o princípio do foco, da dedicação, da disciplina e começar a treinar, cara. Não tem muita coisa, não. Ah, bacana. E de que forma o Krav Maga ele se diferencia das outras artes marciais? Cara, principalmente por ser totalmente voltado à defesa pessoal. Por exemplo, o judô é uma arte marcial, mas ele também é um esporte. Então, quando você tem uma arte marcial que ela é um esporte, então você não fica ali com o seu foco 100% na realidade urbana, na violência urbana. Então, você também treina para competição, você está envolto de um mundo de regras, aqui isso pode, isso não pode. O jiu-jitsu brasileiro também. Muito se fala sobre defesa pessoal, sobre o jiu-jitsu, mas o jiu-jitsu também é muito esportivo. Então, o aluno de jiu-jitsu, o aluno de judô, o aluno de taekwondo, ele vai ter a mente dele voltada também para uma competição. No caso do Krav Maga, a atenção, tudo que você treina no tatame está voltado para a violência das ruas. Então, é uma arte que não existe regras. Você não tem essa de, isso você pode, isso você não pode. Não, o objetivo do sensei ensinar seu aluno, a preocupação é que ele volte vivo para casa. Se ele se deparar com uma situação de violência, ele vai saber o que fazer para voltar vivo. Então, isso diferencia muito. Eu também sou aluno de judô, eu sou um judoca, e também sou um aikidoísta. Né? O aikido já é uma arte marcial japonesa voltada para a defesa pessoal, mas mesmo assim tem muitas filosofias dentro do aikido. O Krav Maga não tem nada disso. Ah, bacana. E qual Ele é seria muito direto, né? O Krav Maga é muito direto, ele é muito objetivo. Você, em poucas aulas, você já vai aprender o básico para se defender. Ah, bacana. E qual seria a principal vantagem do Krav Maga em termos de autodefesa? Cara, eu acho que a simplicidade. Eu acho que você foca muito o treino em pontos vitais do corpo, do seu oponente, né? Então, você vai
focar em genital, você vai focar em pontos que são vitais para a vida, tipo traqueia, um soco na traqueia, você pode morrer, cara, né? E essa é a vantagem, você não vai ficar focando o seu treinamento muito em outras áreas. O treinamento é muito focado nesses pontos sensíveis do corpo. Na minha opinião, essa é a principal vantagem do Krav Maga. Você aprende a se defender de forma simples e rápida. Claro que se para você se tornar um expert nisso, vai demorar alguns anos, como qualquer outra arte marcial. Isso não vai ter diferença, né? Mas o Krav Maga ele vai ser muito objetivo. Muito objetivo. Comparado às outras artes, ele é muito objetivo. Legal. É que nós temos pessoas que no treinamento elas vão muito bem, elas acabam aprendendo todas as técnicas, mas chega num momento real, de vida real, onde ela está sendo assaltada ou até agredida, ela pode paralisar. Como é que você faz para trabalhar essa parte mental dos alunos em situações como essa? Então, William, essa é a diferença. Por exemplo, essa é a diferença do Krav Maga. O Krav Maga ele foi criado na formação do Estado de Israel. Então, quando o IME ele começou a criar a arte, ele foi criar ali perto dos soldados, ele foi criar ali dentro de um, como eu posso dizer, de uma atmosfera realmente de guerra e de sobrevivência. Então, o IME, por ter muito conhecimento em arte marcial, ele pegou aquilo que era a nata de cada arte para sobreviver e aplicou no exército israelense. Depois ele veio formar a arte marcial dele, o Krav Maga, como arte marcial para civis, né? Então, o Krav Maga, todo momento você está falando sobre violência urbana. Em toda aula você está falando sobre isso. Então, quando a pessoa ela se depara com uma situação real e ela se paralisa, na realidade, o psicológico dela não está preparado. Por quê? Ela não está enfrentando uma pessoa dentro de um ambiente controlado, né? Ou seja, ela não está ali no ambiente onde alguém está vendo, onde tem regras. Então, é normal que a pessoa ela fique nervosa e ela não saiba direito o que fazer. O Krav Maga, nós estamos falando sobre isso toda a aula. Então, por mais que a pessoa também tenha algum choque de adrenalina, ela já vai conseguir sentir uma atmosfera de perigo antes mesmo dela acontecer. Eu acredito que o praticante de Krav Maga está melhor preparado psicologicamente para lidar com uma situação de risco de vida. Ah, bacana. E para um iniciante que quer começar agora no Krav Maga, quais são as técnicas básicas que você passa para eles? Cara, o iniciante ele começa com um treinamento simples, ele aprende a dar um bom soco num lugar onde realmente vai fazer efeito. Parece besteira, mas existe a diferença entre você dar um soco e você dar um soco efetivo, né? Por exemplo, o lutador de boxe, ele é mestre em dar soco. Só que, por ele estar treinando boxe, nem todo soco do boxer ele vai querer nocautear de começo, de início. Porque ele está treinando uma luta onde também vale pontuação. Então, não necessariamente ele precisa sempre acertar num ponto que vai nocautear. Se ele conseguir bater mais no adversário durante determinado tempo, ele vai vencer aquela luta. No Krav Maga, a gente aprende a dar o soco correto, de forma onde que a mão do praticante não vá quebrar por bater errado. Então, isso é uma preocupação muito importante, bater de forma correta para que você não venha quebrar sua mão e saber aonde bater. Então, sem muita conversa, você viu que a situação é de perigo, não tem jeito, vai ter que haver algum momento de violência, então resolva isso rápido. É como dizia o Mike Tyson, né? Todo mundo tem um plano até tomar o primeiro soco, né? Até tomar o primeiro soco, exatamente, cara. Exatamente. Então, isso que complica muito para as pessoas, né? Não estar preparado para essa situação real, cara. Eu acredito que o Krav Maga, ele trabalha bem o psicológico da pessoa quanto a isso, mas não pode se desmerecer as outras artes marciais, não. Na realidade, temos vários tipos de aluno, né? O aluno que se dedica bastante e o aluno que não se dedica tanto, né? Eu acredito que aquele que se dedica bem em qualquer arte marcial, ele vai acabar se saindo bem em uma situação de perigo. Ah, bacana. E como você treina os alunos para situações onde tem múltiplos agressores? Para o aluno chegar nesse tipo de treinamento, ele não é um faixa branca e nem é um iniciante. Aí ele já tem que estar no nível melhor de graduação, porque ele já vai ter treinado durante algum tempo, vamos dizer aí no mínimo uns 3, 4 anos,
algumas situações que, quando chegar nesse ponto de ter mais de um agressor, ele saber exatamente o que fazer. Isso não é uma coisa simples de se ensinar. Se eu falar para você que isso é algo fácil, algo simples, eu vou estar faltando com a verdade. O aluno, para sair bem, sobrevivendo numa situação de múltiplos agressores, nós temos esse treinamento, só que ele já é um pouco nível médio para alto aí, cara. Ah, bacana. Eu falo isso que essa semana eu vi, não sei se você viu uma reportagem que passou na Praça da Sé. Um rapaz estava na porta do bar, aí vieram 5 caras para assaltar ele, ele ficou totalmente indefeso. Veio um cara, empurrou ele já caiu no chão, os caras começaram a bater nele. Eles iam levar até a roupa do rapaz. A sorte dele é que outras pessoas do bar foram lá e ajudaram ele, senão ele tinha se machucado bastante. Tipo de um arrastão, né? Esse tipo de situação, o que acontece? Ele acontece porque já aconteceu aí, no caso, vários... estava numa situação onde havia vários pontos de perigo. Primeiro, ele estava na porta de um bar. Começa aí. Segundo ponto, ele estava num lugar público muito vulnerável. Ele estava na Praça da Sé, onde é um centro de uma grande metrópole, onde passa centenas de milhares de pessoas que você não conhece e você não sabe quem é quem ali. Então, nós no Krav Maga, nós começamos a trabalhar o princípio da segurança nisso. A violência, ela não começa exatamente no momento que alguém te deu um soco, mas no ambiente aonde você frequenta. Uhum. Então, você está passando por determinado ambiente, a sua antena de autodefesa tem que estar ligada. Eu estou entrando numa zona de perigo. Você vai redobrar a sua atenção. Você está sozinho? Você está com alguém? Atenção mais que redobrada. Então, dificilmente um agressor, todo agressor, ele parte do princípio da covardia. Todo agressor. Nenhum agressor, ele vai querer te agredir de graça, sabendo que ele pode levar a pior. Então, o que nós vimos ali nesse vídeo que você me falou? Eu não vi esse vídeo, mas segundo você está me falando, se o cara está na porta do bar, provavelmente ele está bebendo, ou seja, ele já não está com controle total de noção da sua realidade. Segundo ponto, quem viu ele para atacar, não viu ele assim de uma hora para outra, estudou ele primeiro. Viu que ele estava sozinho, viu que possivelmente ele poderia estar embriagado e contendo alguma coisa de valor. Já vieram com um número de pessoas 5 vezes maior para cima dele e o pegaram desprevenido. Então, tinha toda uma atmosfera para que ele se desse mal, cara. Bem bacana isso que você está me falando e vai de encontro o que eu entrevistei um policial da Rota no episódio passado, ele falou que a prevenção é tão importante quanto a ação. Com certeza. Você saber onde você está, você saber onde se posicionar. Ele falou que até em lugares de você sentar em determinados locais, ele já vê para ele ter visão da rua. Então, acho que é bem importante. Sim, então, é aquilo que eu sempre falo para os meus alunos. Uma vez que você for surpreendido, dificilmente alguma coisa você pode fazer. Sabe? Você viu que você vai sofrer uma violência. No momento da violência, não dá tempo de você reagir. Como você falou, você já levou o primeiro soco. Agora, se você está numa situação em que você já sentiu a atmosfera, que ali vai surgir algo ruim, você já prepara o seu psicológico e aí você começa a trabalhar, William, essa questão que você falou agora, da adrenalina, do medo, de saber o que fazer. Pode ser 10 segundos, pode ser 20 segundos antes. Você está andando na rua, você viu que do outro lado está vindo 2 ou 1 elemento suspeito. Se você já viu esses elementos antes deles chegarem, você já vai se preparar psicologicamente. Seja por que for. Se você, sei lá, tem algum tipo de arma com você, se você sabe lutar, se você sabe se defender, se tem espaço para correr, você já vai estudar a rua, para onde você vai. Será que, além dessas 2 pessoas que estão vindo contra você, será que já não tem mais uma atrás de você e você ainda não viu? Se você for parar para reagir em cima da hora, você nem sabe quantas pessoas estão te batendo. No caso desse rapaz que você citou, você contou 5. Mas eu acho que na cabeça dele podia ter mais de 10, porque ele não sabia o que estava acontecendo. Então, nesse tipo de situação, a pessoa se põe no perigo. E aí, isso que eu te falei. O Krav Maga, ele vai trabalhar isso toda a aula. Toda aula nós vamos estar falando sobre isso. Então, eu acredito que o Krav Maga ele é muito eficiente porque a pessoa evita a situação de perigo. Entendi. E o Krav Maga está indicado para todos os biotipos de pessoa, desde as mais magras até as que tem são um pouco mais gordas, tudo? Um pouco mais gordinha? Isso.
Cara, o Krav Maga é indicado para todo tipo de pessoa, praticamente para todo tipo de idade, né? E para ambos os sexos. Mas a verdade é que a pessoa que ela decide fazer uma arte marcial, isso já não é só o Krav Maga. Isso é qualquer arte marcial. Pode ser um judoca, pode ser um karateca, pode ser um lutador de jiu-jitsu, não importa. Esse é o meu ponto de vista, tá bom? Meu ponto de vista. Não é o ponto de vista da minha escola, nem é o ponto de vista de nenhum outro lugar. É o meu ponto de vista. Eu acho que a pessoa ela deve cuidar muito do corpo dela. Porque se você vai transformar o seu corpo em uma arma, essa arma tem que estar bem calibrada. Ela tem que estar bem afiada. Então, a pessoa está, por exemplo, com sobrepeso, cara, isso vai fazer mal para ela. Por quê? Porque isso vai pesar nas articulações dela, o corpo dela vai estar mais pesado, consequentemente, não é impossível, mas dificilmente você vai ver uma pessoa muito acima do peso ser uma pessoa ágil. Dificilmente. Então, eu sempre falo para os meus alunos, existem 3 pilares da saúde. O primeiro e mais importante é a alimentação. O segundo é o descanso. E o terceiro é o treinamento. Ou seja, olá, o treinamento ele ficou em último lugar. Porque não adianta você só treinar achando que isso será o suficiente. O treinamento passa a ser para uma pessoa uma filosofia de vida. Em qualquer arte marcial que ela for fazer. Então, ela vai equilibrar a saúde dela na alimentação dela, ela vai procurar ter noites de descanso, porque senão não vira, cara. Quantas vezes nós já não vimos aí campeões de MMA e campeões de jiu-jitsu morrerem em brigas de bar, morrerem em brigas de posto de gasolina? A pessoa está embriagada, a pessoa não tem noção de realidade de violência de rua, e por aí vai, cara. Não é porque uma pessoa é um campeão no tatame que ela vai se vencer na rua, não, cara. Na rua não tem regras. A pessoa vai pegar uma pedra, vai atacar na sua cabeça, você tá se agarrando com um no chão, o outro vai vir esfaquear a sua costa. Tem vários vídeos assim na internet, cara. Então, a questão que você falou do sobrepeso é a mesma coisa a pessoa que é muito magricelo. Cara, por exemplo, o biotipo da pessoa é um pouco mais pesado, o biotipo da pessoa é muito magro, cara, procura ter equilíbrio. Dentro da sua magreza ou dentro do seu sobrepeso, procura ser o melhor que você pode ser. Entendeu? Você não necessariamente precisa ser mais forte que eu ou mais forte que o seu adversário para que você venha vencer uma briga, né? Para que você venha sair bem. Mas dentro do que você pode ser, você tem que ser o mais forte possível, cara. Entendo. No meu independente caso... do seu sexo, independente se você é uma criança, se você é mulher. Poxa, por exemplo, eu sou a Maria. Cara, eu tenho 60 quilos, eu tenho 1,60 m de altura. Poxa, legal, esses 60 quilos, você é forte? Ou é 60 quilos de preguiça? Entendeu? O Krav Maga ele não é uma fórmula mágica. Ele só vai... É uma forma inteligente de você saber usar bem o seu corpo quando você sabe usar o seu corpo. No caso de um corpo bem preparado, no meu caso, tenho 75 quilos. Se eu adquirir todas as técnicas do Krav Maga e praticar, eu conseguiria fazer frente com uma pessoa bem mais forte, mais pesada do que eu. No caso, você tem quanto de altura? Eu tenho 1,75. E pesa quanto? 75 quilos. Você está dentro do seu peso, né? Sim, você está com peso ideal, cara. Se você treinou bem, a pessoa pode ser bem mais pesada que você, que não vai fazer diferença, não. É porque, no caso, a gente, quando vê as pessoas tipo, na rua, a gente vai analisando que pode ser uma ameaça, né? Quando a gente acaba vendo alguém mais forte, isso já acaba te intimidando, né? É porque essa questão da força ela é muito subjetiva. Mais forte quanto? Sim. Às vezes a pessoa pode ser musculosa e também não tem tanta força. Exatamente. Né? Ela pode ter a massa maior que a sua, mas não necessariamente ela é mais forte que você. Eu já conheci, eu tenho alunos que têm 1,85 m, cara, e não tem a potência de um soco de uma pessoa que tem 1,60 m. Então, entendi. Mais forte quanto? Né? Talvez se eu pegar, sei lá, se botar 100 quilos, essa pessoa maior consegue levantar 100 quilos, talvez com um pouco mais de facilidade que o outro. Isso é verdade. Agora eu quero saber quem vai dar o soco mais forte. Quem vai ser mais rápido? Quem vai atacar o ponto vital mais rápido e mais forte? Existem muitas pessoas que estão magras e que têm uma potência de soco incrível, cara. Incrível. Nunca subestime. Eu tenho muito mais, assim, eu particularmente, eu tenho muito mais precaução se eu vejo que o inimigo ele é magrelo do que um cara que necessariamente ele tem aquele corpo de halterofilista.
O magrelo, eu ponho mais fé no magrelo do que no cara que é bombado, cara. Eu acabo sempre lembrando do Bruce Lee, né? O Bruce Lee, hoje em dia, para os padrões, ele seria considerado até um frango, né? Mas ele pode Exatamente. ser Ele seria extremamente. considerado um frango. Mas não tem só o Bruce Lee, não. Você vê o Anderson Silva, você vê aquele rapaz do MMA que era menor, José Aldo? José Aldo, cara. São pessoas que têm um estereotipo muito magro, cara, e que bate bem, bate forte. O próprio Gregory e outros aí, esse rapaz que veio aí também com o cabelinho loiro do subúrbio aí. Cara, são excelentes atletas e você vê que eles são rápidos. Eu vejo assim, o que define numa briga, numa situação de perigo é a velocidade, cara. Então, você passou dessa parte preliminar que você falou aí, William. Você está andando numa zona de perigo, está numa situação de perigo. Você já estudou o ambiente, você sabe que vai ter que lutar. Cara, e você é rápido e sabe bater? Meu amigo, o negócio não vai ficar bom, não. Não vai ficar bom, cara, entendeu? Porque você é muito rápido, você não tá ali moscando. Agora, a verdade também é que, meu, se você pode ser tudo isso e o cara te surpreendeu, aí já é um pouco diferente a situação, né? O mais importante de tudo é o elemento surpresa, tanto para quem está se defendendo como para quem está atacando. Vamos simular novamente essa situação do bar que você falou para mim aí. O cara vem empurrando o outro. Se antes de empurrar essa pessoa já tivesse esperta, que esse cara se aproximasse e ele já nocauteasse ele, dificilmente os outros 4 iam atacar. É. Dificilmente. Porque ele foi rápido, ele foi ágil, ele ia entrar para dentro do bar, os caras não iam querer entrar junto, porque não sabe o que está acontecendo, entendeu? É complicado. Eu já estive em situações assim, e pelo fato de eu surpreender e não ser surpreendido, mais de 2 pessoas já recuaram na hora, cara. Recua, porque a pessoa sabe que ela é surpreendida, ela não estava esperando aquilo. Entendeu? É como eu falei para você, todo agressor, ele parte do princípio da covardia, né? Ele vai sempre querer atacar alguém mais fraco, ele sempre vai querer atacar alguém que ele acha que tem uma vantagem. E a primeira vantagem é ele te surpreender, ele te pegar distraído. Essa é a primeira vantagem que ele tem. Então, se você quebrou o elemento surpresa, cara, ele vai pensar 2 vezes antes de atacar. Aí pode ser alguma coisa de vingança, já é outro tipo de violência. É a pessoa que, sei lá, tá com a dor do corno, quer se vingar que você traiu, sei lá, pegou a mulher dele, etc e tal, né? Aí já é um tipo de violência premeditada por motivo de vingança, né? Diferente de um assalto ou de uma briga de bar que você se desentendeu ali, de repente. Mas mesmo nessa questão da vingança, é só ficar esperto. Só ficar muito esperto, né? E também não vai fazer por onde alguém querer se vingar de você também. Né? Exato, é o que você falou no início. Tem certas situações que a gente não precisa se colocar, né? Exatamente, cara, exatamente. Em relação ao Krav Maga, ele pode ser combinado com outros tipos de exercício físico? Sim, pode. Pode. Tipo assim, eu tenho uma frase que eu uso que assim, o corpo humano é a única ferramenta que quanto mais você usa, melhor ele fica. Né? Você pode sim estar fazendo uma musculação, você pode estar fazendo uma natação, você pode correr. Isso não vai atrapalhar em nada. Não vai atrapalhar, muito pelo contrário, vai só ajudar. Agora, tem alguns tipos de atividades que não combinam com o Krav Maga. Já está assim com um pouco na contramão, né? Por exemplo, a pessoa ela é um lutador de jiu-jitsu e ele também luta Krav Maga. Eu já não vejo com bons olhos. Ah, entendi. Eu vejo que são 2 lutas que, por mais que o jiu-jitsu vise também uma defesa pessoal, ele vê de uma maneira diferente. E aí o cara ele tem que ser assim muito bom no Krav Maga para ele poder conciliar um jiu-jitsu depois. Entendeu? E o lutador do jiu-jitsu, eu acho que o cara é muito bom no jiu-jitsu, ele pode estar vindo fazer o Krav Maga para estar acrescentando alguma coisa para o conhecimento dele, né? Mas o lutador do Krav Maga de início, ele não é bom ele fazer jiu-jitsu, esse tipo de luta com muito agarramento, não vai combinar com o que ele precisa aprender durante alguns anos, ali, uns 3, 4, 5 anos de Krav Maga primeiro. Krav Maga, deixa eu ver se eu entendi, ele já finalizaria um pouco mais rápido. O jiu-jitsu, exatamente. É assim, o Krav Maga ele tem a seguinte visão. Se você está numa situação de perigo, né, é uma situação urbana, né, e o seu meio de defesa é você trazer a pessoa para o chão, para junto de você, a gente não consegue enxergar isso como uma defesa pessoal.
A gente encara como uma luta 1 a 1. O problema é que a violência urbana é isso que você tá vendo nos noticiários aí, né? Não sou eu que estou falando. Você não sabe se a pessoa está armada. Então você já chegou agarrando a pessoa. Isso que eu estou dizendo, armado não é nem arma de fogo. A pessoa pode estar com uma faca. E você agarrou ela para você, cara, isso não vai ser bom. Entendeu? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que você não sabe se essa pessoa está sozinha. Tem um vídeo, inclusive eu tô para fazer alguns vídeos, eu tenho um canal, né, Krav Maga Tatuapé lá no Instagram, eu tô para fazer alguns vídeos, tô devendo alguns vídeos no YouTube também. Mas tem um vídeo muito bom que sai uma briga ali no Lago do Anhangabaú, se eu não estou enganado, ou outra grande metrópole, muito parecido com Anhangabaú ali, de São Paulo. E os dois começam a brigar e um deles claramente leva o outro para o chão e tenta dominar. E tem até certo êxito. E no meio da multidão que se forma, tem um rapaz olhando. Parece mais um na multidão. Só que não, ele era parceiro da pessoa que estava apanhando, que foi levada para o chão. Ele saca de uma faca da mochila e esfaqueia o outro, que agarrou, que levou o oponente para o chão. Tem outros vídeos parecidos, não aqui no Brasil, nos Estados Unidos, de lutas, brigas no metrô, que a pessoa também é lutador, leva o outro para o chão, o outro tá com uma faca e o lutador se dá mal. Então, quando o Krav Maga, você perguntou da diferença, eu respeito, assim, todo tipo de luta, mas como defesa pessoal, o Krav Maga ele tem uma visão mais ampla. Então, peraí, se eu vou pegar essa pessoa e vou trazer para ela, para mim, para próximo do meu corpo, sem ter certeza absoluta, se nós realmente não estamos sozinhos, se essa pessoa não tem nenhum tipo de objeto cortante com ela, nós não conseguimos encarar isso como uma defesa. Entendi. Defesa é conseguir eliminar o oponente de forma rápida, de preferência com um golpe só. O Krav Maga, ele também ele é muito procurado por mulheres, né? Que elas buscam... Sim. William, deixa eu só terminar essa questão aqui. Perfeito. Tem um pensamento que ele é muito importante, né? Eu vi algumas pessoas falando assim, não, mas ele vai me dar um soco, eu também sei dar soco. Existe uma diferença, aquilo que eu falei, entre você dar um soco e você dar um soco efetivo para derrubar a pessoa com um golpe só. O Krav Maga, ele estudou e treina muito você bater correto no primeiro momento. Se você pega um bom lutador de Krav Maga, um bom lutador, você não se levanta depois do primeiro soco. Não tem como. Essa é uma questão importante. Então, como nós estávamos falando, né? A pessoa ela conseguir eliminar o oponente, né? E eu estou falando para você só de soco. O Krav Maga, ele treina outros tipos de pontos, como já primeiro golpe, a pessoa já vem quebrando o seu joelho, acertando a sua traqueia, acertando a sua genital, né? Furando o seu olho. Já é coisa assim realmente para você não esquentar muito a cabeça com aquela pessoa, porque justamente você não sabe se ela tem mais de um parceiro, se ela está armada, né? Isso é uma coisa. Agora, se é uma força policial, se é uma força de segurança, aí você pode pegar a pessoa, agarrar a pessoa, você vai ter, assim, outros companheiros que vão te dar cobertura, e aí é outra história. Tá bom? Não sei se eu fui claro aí. Me estendi um pouco. A questão das mulheres, você estava perguntando? Então, em relação às mulheres, né, que o Krav Maga é muito procurado por mulheres em situações de assédio, que elas querem evitar situações de assédio na rua. De que forma é feito esse tipo de treinamento? Cara, a mulher, ela vai treinar como um homem, normal, né? O treinamento que nós damos para as meninas aqui é o mesmo treinamento que nós damos para os homens, né? Mas eu vejo que as mulheres, por um lado, ela tem alguma, vamos dizer assim, alguma vantagem, né? Se de repente ela é aí um pouco mais frágil fisicamente, por outro lado, a mulher ela trabalha a mente dela, a inteligência dela de uma outra forma, e se ela conseguir conciliar isso com a habilidade corporal, ela se dá muito bem, né? A vantagem de uma mulher treinar Krav Maga com relação às outras lutas, porque, por exemplo, eu sei que num jiu-jitsu, num karatê, ela vai aprender a chutar, ela vai aprender a dar soco também, né? Só que aqui nós vamos estar falando disso direto, aonde ela deve chutar, aonde ela deve bater, quando um homem agarrar ela, o que ela deve fazer. Diferente de, você vai ficar se agarrando com o cara no chão, é muito diferente, entendeu? Então, se a mulher conseguir ser hábil, forte, inteligente, ela vai se dar muito bem no Krav Maga.
Legal. E no caso das forças policiais e dos militares, de que forma que eles utilizam o Krav Maga? Cara, o policial ele utiliza o Krav Maga justamente quando ele não precisa usar a arma dele. Ou até mesmo para prevenção de arma, ou quando ele já é abordado com miliantes, desculpa, armados, assaltantes armados, e ele se viu surpreendido. O Krav Maga tem muito esse tipo de treinamento: desarme de arma de fogo, desarme de faca, situações também onde ele consiga imobilizar a pessoa de forma rápida e eficiente, sem precisar usar arma de fogo. Eu, particularmente, sou professor dos agentes da Receita Federal do Estado de São Paulo, né? A gente visa muito isso também, ali. Conseguir estar em uma situação onde você não precisa usar arma. E também a questão do desarme de arma também é muito importante. No caso, transformaria o próprio corpo da pessoa em uma arma, né? Seria isso. Sim, a todo momento, em todo momento, William. Em todo momento você vai utilizar o seu corpo como uma arma. Ah, entendo. No caso, existem competições de Krav Maga, como existem de Jiu-Jitsu, de Judô? Não entendi. Existem competições de Krav Maga? Competição? Isso. Não, zero, não existe. Zero competição. Porque, assim, o 90% do que é ensinado no Krav Maga é letal, cara. Você treina para você conseguir sair vivo. Resumindo, é isso. Então, se você for competir, né, o lutador de Krav Maga, ele pode, como eu falei, depois, se ele quiser, depois de uns anos de Krav Maga, ele pode treinar um jiu-jitsu, ele pode treinar um judô. E se ele quer cair para esse mundo de competição, é uma opção dele, né? Ele pode fazer isso. Mas aí eu aconselho que ele vá lutar realmente, fazer uma arte de competição, se ele quer competir, né? O Krav Maga não tem esse objetivo. Existe uma dificuldade das pessoas entenderem que defesa pessoal não é luta de competição. Né? Uma coisa não tem a ver com a outra. Você pode fazer uma luta de competição e usar parte daquele conhecimento para sua defesa? Pode. Claro que pode. Sem problema nenhum. Outra coisa é você treinar unicamente para a defesa pessoal. Bacana. Então seria focado mesmo só em situações da vida real. Exatamente. Exatamente. Essa é a diferença. É focado totalmente em situações da vida real. No Krav Maga existe algum treinamento com algum tipo de arma ou espada, alguma coisa? Nós treinamos com bastão. Bastante. Tem um momento ali que você está na graduação, passou da graduação média, próximo ali, chegando à faixa marrom, a preta, você vai treinar com bastão. Utilizamos também bastante faca, cara. Ah, bacana. Também tem bastante conhecimento do uso da faca. Então, possivelmente, se você pegar um bom lutador de Krav Maga, ele vai estar com algum tipo de objeto cortante com ele, cara. Ah, legal, porque seria para pessoas mais avançadas nesse caso, né? Isso, seria já um nível ali quase chegando na preta já. Ah, entendi. Primeiramente ele aprende sobre bastão e depois sobre facas. Praticamente é no mesmo período. Quando ele chega nessa fase de aprender sobre armas, aí ele pega todo tipo de arma. Acabaria ficando um tipo de combate até mais letal, né? Com faca, com bastão, assim. Então, o Krav Maga, ele começa letal e ele vai terminar letal, cara. Ele é sempre muito letal. O problema de hoje em dia é que existe alguns tipos de instituições, né? Que mudaram muito o Krav Maga e qualquer coisa que eles misturam as artes e fala que aquilo é Krav Maga, porque Krav Maga tornou-se um nome vendável, né? Então, se põe Krav Maga, você vai vender. Eu aconselho as pessoas a fazerem numa escola como a Bucan, que é uma escola tradicional, existe mais de 23 países no mundo, que você vai aprender o Krav Maga original, cara. Né? O Krav Maga que foi criado em Israel, aquele ali. Né? Esse Krav Maga, ele é muito letal, do começo ao fim, cara. Entendeu? Dificilmente, como eu te falei, 90% do Krav Maga vai ser letal. 10% vai ser alguma coisa sobre imobilizar a pessoa, entendeu? Algum treinamento de perna para você dominar melhor sua perna. Mas 90% do que você aprende ali, cara, você vai praticamente tá podendo tirar a vida de uma outra pessoa de forma muito fácil. Tanto que uma das regras do Krav Maga é que você se torne tão bom nisso ao ponto de você não precisar matar. Ah, entendi. E de que forma você trabalha essa filosofia? Porque a gente vê muito em academias, da época que eu fazia karatê e tal, tem sempre aquela pessoa que aprende as técnicas e já quer ser
uma espécie de valentão, digamos assim, né? Você quer utilizar, tá? Como é que você está trabalhar na mente dessa pessoa as situações adequadas para ela utilizar as técnicas? Olha, William, aqui no meu, eu dou aula há 8 anos, pratico Krav Maga há 15 anos, e nunca precisou a gente parar para fazer isso, porque a pessoa, quando ela começa a treinar o Krav Maga, ela começa a ter noção do que aquilo causa. Ela tem um senso de responsabilidade no que ela está fazendo. Ela começa a ver que, poxa, realmente machuca. Entendeu? Realmente é uma coisa que eu não posso usar à toa, né? Então, nunca tive esse problema da pessoa... Quem precisou usar, realmente precisou. Não preciso chamar atenção. Realmente é uma pessoa que não tive nenhum aluno que saiu da... Esse tipo de pessoa não vai ficar vindo treinar para fazer Krav Maga. A pessoa que ela quer realmente provar que ela é melhor que o outro, provavelmente ela vai preferir uma luta de competição. Porque ali ela vai conseguir inchar o ego dela, ela vai conseguir se mostrar melhor que alguém. A pessoa que ela começa a praticar o Krav Maga, ela começa a ver que se ela começar a bater nos outros à toa, ela vai poder acabar respondendo criminalmente por algo que não precisava. Para finalizar, eu queria que você desse um conselho para um jovem que está querendo iniciar no Krav Maga. De que forma que ele deveria começar? Quais seriam os seus conselhos? Cara, eu vou dar um conselho. Você está em que cidade? Estou na cidade de Suzano, São Paulo. Suzano, né? De São Paulo. Tem um dojo aí, muito bom, que é o do Sensei Jean. É um aluno meu também, um ex-aluno, tá? Hoje já tem o dojo dele aí. Procurem a Krav Maga Suzano, vão conhecer o Jean. Mas o conselho que eu dou para os jovens no geral, principalmente para os homens, né, é que procurem tornar melhor a masculinidade, que é uma coisa que está se perdendo hoje em dia, né? Os homens estão perdendo a sua masculinidade, estão se tornando homens mais frágeis, mais fracos, né? Se você, de repente, está em outra cidade assistindo e não tem Krav Maga na sua cidade, vai fazer um judô, vai fazer um jiu-jitsu mesmo, vai fazer um karatê, mas procure treinar. Procure treinar, procure se abster mais de álcool, né? Escolha melhor suas companhias, né? Isso tudo vai fazer uma grande diferença daqui a uns anos na vida de um jovem, né? O futuro de um jovem começa quando ele decide fazer o que ele quer para a vida. Então, se ele decidiu, cara, optou em acender um cigarro, isso vai cobrar muito dele daqui a alguns anos. Ele decidiu andar com pessoas que bebem, que roubam, más companhias, isso vai ser cobrado um preço alto da vida. A vida vai cobrar um preço alto dele. Então, para o jovem, homem, principalmente, procure treinar, procure ser homem de verdade, tenha a noção de que um dia outras pessoas vão depender de você, sua esposa e seus filhos. E para as meninas, eu dou o seguinte conselho. Moças, sejam menos promíscuas, dê valor à beleza que vocês têm, não entregue isso na mão de qualquer um. Procure treinar também para que não precise ficar dependendo de alguém te defender, mas que você saiba o básico para se defender também. Tá bom? Bacana. Queria te agradecer muito pela entrevista. E caso a pessoa queira entrar em contato com você para estar fazendo aula na sua academia, de que forma que ela pode te achar? Ela vai me achar no WhatsApp. Posso passar o WhatsApp? Pode sim. O WhatsApp é o 11 9495 39288 ou no Instagram, Krav Maga Tatuapé. Legal. É isso aí, gente. Essa foi a entrevista de hoje. Creio que foi muito bacana. Semana que vem nós teremos mais um convidado especial. Quero agradecer a todos que permaneceram até agora e até a semana que vem. Muito obrigado. Obrigado a você.